pare tudo agora. Se você comprar um carro usado sem assistir isso até o fim, seu bolso vai chorar depois. Não compre carro antes de ver esse vídeo, porque separei 5 opções baratas e confiáveis para inteligentes. Gente que prefere gastar com viagem, não com guincho. Número 5 da nossa lista de hoje é um carro que colecionadores de história de oficina adoram contar. E não é à toa, o Gran Siena 2013. Ele chega aqui não porque é perfeito, mas porque, mesmo com uma reputação dividida entre motoristas, continua sendo um dos sedãs mais fáceis de encontrar, de financiar e de manter rodando pelas próximas centenas de milhares de quilômetros, desde que você saiba exatamente onde olhar antes de fechar negócio. A primeira coisa que chama a atenção quando você entra nesse carro é o espaço. O Gran Siena foi desenhado para parecer maior por dentro do que por fora, e funciona. O porta-malas ultrapassa 470 litros, o que coloca esse sedã compacto brigando de igual para igual com carros de categoria superior quando o assunto é levar mala, compras do mês ou até equipamento de trabalho. Some a isso um banco traseiro com espaço real para as pernas, e você tem um carro que aguenta viagem longa sem que ninguém no banco de trás precise reclamar depois de 2 horas de estrada. Mecanicamente, o motor 1.4 Fire Evo é a versão que praticamente todo mecânico do país já desmontou de olhos fechados. É simples, sem grandes sofisticações eletrônicas, e exatamente por isso as peças são baratas e fáceis de achar em qualquer bairro. Já quem prefere um pouco mais de disposição no motor, tem a opção 1.616 válvulas, mais ágil para ultrapassagens e para quem roda bastante em rodovia. E aqui vai a piada que todo dono de Gran Siena entende sem precisar de legenda. É o tipo de carro que, se pudesse falar, diria que só quer 2 coisas na vida: câmbio manual e revisão em dia. Porque é justamente aí que mora a diferença entre um problema e uma dor de cabeça permanente. E chegou a hora de ser honesto com você, porque prometer que esse carro é perfeito seria fazer média e não fazer jornalismo automotivo. O Gran Siena dessa geração ficou conhecido por um barulho característico na suspensão dianteira, geralmente ligado a batentes e coifas que desgastam antes do esperado, principalmente em quem roda muito por rua esburacada. Também vale prestar atenção na embreagem, que em algumas unidades apresentou desgaste prematuro bem antes dos 40 mil quilômetros, e na caixa de câmbio, sobretudo nas versões automatizadas, que exigem atenção redobrada com vazamento de óleo. Isso não significa que você deve fugir do carro. Significa que você precisa exigir o histórico completo de manutenção do vendedor e, sem exceção, levar o carro para uma inspeção pré-compra com um mecânico de confiança antes de assinar qualquer papel. E se você quer reduzir a dor de cabeça ao máximo, o caminho mais seguro é procurar a versão com câmbio manual, de preferência o 1.616 válvulas, que historicamente reúne menos reclamações do que a variante automatizada. Feita essa checagem, o que sobra é um carro que continua sendo escolha de taxista, de motorista de aplicativo e de quem simplesmente precisa de um sedã que resolva o dia a dia sem drama financeiro. O consumo de combustível é comedido para o tamanho do carro. O seguro sai mais barato do que em boa parte da concorrência, justamente pela popularidade nas ruas. E a rede de peças é tão ampla que é praticamente impossível ficar parado esperando uma peça chegar de fora. Some tudo isso e você entende por que, mesmo com as ressalvas que acabamos de citar, esse continua sendo um dos sedãs usados mais vendidos entre quem procura custo-benefício de verdade. E é justamente esse equilíbrio entre defeito conhecido e vantagem financeira que explica o preço. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de 30 mil reais nas versões de entrada, podendo ultrapassar 37 mil reais nas configurações mais completas e em unidades com histórico de manutenção impecável. É uma faixa de preço que cabe no orçamento de quem está comprando o primeiro carro ou trocando de veículo sem querer comprometer o mês inteiro com parcela. Com o 5º colocado da nossa lista devidamente apresentado, prós, contras e preço incluídos, é hora de subir um degrau e mostrar o próximo nome que também merece um lugar no seu radar antes de qualquer decisão de compra. E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo e, por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo, porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo! Número 4 da nossa lista de hoje é praticamente um símbolo de resistência nas ruas. O Prisma 2010
Enquanto muita gente acha que sedã compacto e confiabilidade nunca andam juntos, esse aqui existe justamente para provar o contrário, e a prova tá nas centenas de milhares de exemplares que ainda circulam por aí puxando reboque, levando família para viagem e trabalhando o dia inteiro como carro de aplicativo sem reclamar. O primeiro ponto que coloca esse carro nessa posição é simples de entender e fácil de sentir assim que você abre o porta-malas. Na época em que foi lançado, esse sedã compacto chegou com um dos maiores espaços de bagagem da categoria, e isso continua valendo até hoje para quem precisa carregar mala de viagem, material de trabalho ou compras do mês sem fazer malabarismo. Some a isso um banco traseiro que acomoda bem 3 adultos em trajeto curto, e você já entende por que esse modelo virou queridinho de quem roda por aplicativo. Mecanicamente, o motor 1.4 Flex é conhecido por entregar desempenho surpreendente para o tamanho, respondendo bem tanto no álcool quanto na gasolina, enquanto a opção 1.0 prioriza a economia sem deixar o carro lento no dia a dia. E aqui vai a piada que resume esse carro em uma frase: ele não é bonito o suficiente para namorar o design da concorrência, mas é honesto o bastante para nunca te deixar na mão no meio do caminho. Só que para ser justo com você que está pensando em comprar, existem pontos de atenção que aparecem com frequência suficiente para merecerem destaque antes de qualquer negociação. A direção mecânica em algumas versões costuma ficar pesada com o tempo, principalmente em manobras de estacionamento, então vale testar isso pessoalmente antes de fechar negócio. A suspensão também é um item sensível, com relatos recorrentes de barulho seco vindo dos coxins e buchas ao passar por buraco ou rua sem asfalto, o que geralmente indica desgaste natural das peças de suporte. E existe ainda um ponto específico do corpo de borboleta, o famoso TBI, que em algumas unidades apresentou falha antes dos 40 mil quilômetros rodados. Nada disso deve te afastar do carro, mas exige que você faça o dever de casa direito, pedindo o histórico completo de manutenção ao vendedor e levando o veículo para uma inspeção detalhada com um mecânico de confiança antes de qualquer assinatura. Se você quer reduzir ao máximo essa lista de riscos, a dica de ouro é procurar a versão 1.4 com câmbio manual. É presida, já que ela reúne o melhor equilíbrio entre desempenho e menor incidência de problemas relatados por quem já rodou muito com o carro. Feita essa checagem, o que sobra é um pacote extremamente coerente para quem busca durabilidade sem gastar fortuna. Peças desse motor são praticamente as mesmas usadas em outros modelos populares da marca, o que significa oficina de bairro resolvendo praticamente qualquer problema no mesmo dia e sem precisar importar peça de lugar nenhum. O consumo médio também surpreende, com números que ultrapassam 14 km por litro na estrada quando abastecido com álcool. Um dado e tanto para quem roda distância todos os dias. E não é exagero dizer que esse sedã ajudou a definir o que o mercado espera de custo-benefício em carro popular, sendo durante anos um dos mais emplacados do país, exatamente por essa combinação de espaço generoso, mecânica simples e manutenção barata. E é justamente essa reputação de carro que não pesa no bolso que se reflete direto no preço de revenda. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 23 mil nas versões de entrada, podendo chegar a R$ 29 mil nas configurações mais completas e em unidades com quilometragem baixa e manutenção em dia. É uma faixa de preço que praticamente qualquer pessoa consegue encaixar no orçamento, seja para o primeiro carro, seja para substituir um veículo mais velho sem comprometer as finanças do mês. Com o quarto colocado da nossa lista devidamente analisado, prós, contras e preço incluídos, é hora de seguir em frente e revelar o próximo nome que também tem tudo para conquistar seu voto de confiança antes da compra. Chegamos ao número 3 da nossa lista, e esse aqui é daqueles carros que provam que espaço de porta-malas gigante e motor econômico não precisam vir com etiqueta de preço salgada. O Logan 1.6 manual, ano 2016. Se você já ouviu batalhas de app dizendo que esse sedã é o carro dos motoristas de aplicativo mais espertos, tem um motivo muito claro por trás disso, e vamos destrinchar cada detalhe agora. O ano de 2016 marca um divisor de águas na história desse modelo, porque foi exatamente quando a marca trocou a motorização antiga por uma família de motores totalmente reformulada, com comando duplo de válvulas e melhor aproveitamento de admissão e escape. O resultado prático para quem dirige é sentido na retomada, no som mais refinado do motor e em uma resposta de acelerador que surpreende positivamente quem espera um carro popular sem graça. Combine isso com um porta-malas que ultrapassa 500 litros, um dos maiores da categoria até hoje. E você entende por que esse sedã virou sinônimo de praticidade para quem viaja com família ou trabalha rodando o dia inteiro.
E aqui vai a piada que resume esse carro em uma imagem só. Por fora ele parece ter saído direto de uma aula de desenho técnico sem passar pelo departamento de estilo, mas por dentro ele carrega espaço suficiente para guardar até o orgulho de quem só liga para o custo-benefício. Só que, antes de sair correndo atrás de uma unidade, existem alertas importantes que você precisa levar a sério. A direção assistida em algumas unidades tende a ficar mais rígida com o tempo, o que costuma incomodar principalmente em manobra de estacionamento, então vale testar o volante em baixa velocidade antes de fechar negócio. O motor de arranque também aparece com frequência entre as reclamações registradas por proprietários, assim como o corpo de borboleta, que em algumas unidades apresentou falha prematura. Vale ainda mencionar, de forma breve e sem alarde, que unidades fabricadas dentro de uma janela específica de produção em 2016 foram convocadas para um recall relacionado a componentes de direção, então é fundamental verificar se essa ação já foi realizada antes de fechar a compra. Nada disso invalida o carro, mas reforça uma regra que vale para qualquer usado nessa faixa de preço. Exija o histórico completo de manutenção do vendedor e leve o veículo para uma inspeção minuciosa com um mecânico de confiança, verificando especificamente câmbio, embreagem e sistema de direção antes de assinar qualquer papel. Se você quer reduzir ao máximo a lista de dores de cabeça, o caminho mais seguro é justamente a configuração que estamos analisando hoje. O motor 1.6 com câmbio manual convencional, evitando as versões com câmbio automatizado Easy R, que historicamente acumulam mais queixas relacionadas à trepidação e engates bruscos. Feita essa checagem, sobra um carro que continua conquistando quem busca robustez sem luxo desnecessário. A suspensão é reconhecidamente bem calibrada para absorver buraco e imperfeição de asfalto sem transmitir desconforto excessivo para dentro do habitáculo, o que faz toda a diferença em viagem longa. O consumo também ajuda no bolso, com médias que ultrapassam 9 km por litro no álcool em uso urbano, um número respeitável para um motor dessa cilindrada. E não é força de expressão dizer que esse sedã ajudou a redefinir o que se espera de espaço interno em carro popular, sendo durante anos referência quando o assunto é acomodar família inteira e ainda sobrar espaço no porta-malas para bagagem de todo mundo. E esse conjunto de qualidades explica exatamente o motivo de esse modelo ainda ter presença forte no mercado de usados. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 33 mil nas versões mais simples, podendo chegar a R$ 38 mil nas configurações mais completas e em exemplares com quilometragem baixa e revisões em dia. É uma faixa de investimento que cabe perfeitamente no orçamento de quem quer conforto de sedã maior sem pagar preço de carro de categoria superior. Com o terceiro colocado da nossa lista devidamente apresentado, prós, contras e preço incluídos, é hora de seguir adiante e revelar o próximo nome que também tem argumentos de sobra para conquistar seu espaço na garagem. Chegou a hora do segundo colocado, e esse aqui não é só um carro popular, é praticamente um sobrenome nas ruas, o HB20 ano 2014. Se você fechar os olhos e tentar lembrar do último trajeto que fez pela cidade sem cruzar com um desses, é bem provável que sua memória esteja falhando, porque esse hatch se tornou tão presente no dia a dia que virou quase parte da paisagem urbana. E não é força de expressão. Esse modelo nasceu com uma missão clara: ser desenvolvido especificamente para o gosto e para as necessidades de quem dirige por aqui, e o resultado foi um sucesso de vendas tão grande que ajudou a redefinir o que se espera de um hatch compacto nessa faixa de preço. O motor 1.0 equipa a versão de entrada com consumo que agrada quem roda bastante na cidade, enquanto o motor 1.6 entrega uma resposta mais animada para quem também curte estrada e ultrapassagem tranquila. Some a isso um banco traseiro surpreendentemente confortável para o tamanho do carro e um porta-malas que resolve bem o dia a dia de quem faz compras ou viaja com bagagem moderada, e você entende por que esse hatch se tornou tão popular entre motoristas de todas as idades. E aqui vai a piada que resume esse carro perfeitamente. Ele é tão comum nas ruas que às vezes parece que a fábrica esqueceu de avisar a concorrência que o jogo já tinha acabado. Só que, para ser justo com você que está pensando nessa compra, existem pontos de atenção que aparecem com bastante frequência entre os relatos de proprietários. A suspensão traseira é o item mais citado, com curso mais curto do que o ideal, o que faz o carro assentar com facilidade quando carregado com passageiros e bagagem, gerando aquele barulho seco característico ao passar por valeta ou lombada mais agressiva. Também vale ficar de olho no sensor de nível de combustível, conhecido por apresentar leituras inconsistentes no painel, e no sistema de ar-condicionado, que em algumas unidades apresentou vazamento no evaporador ou falta de óleo no compressor, comprometendo a refrigeração.
Bobinas de ignição e velas também entram na lista de itens que costumam pedir atenção por volta dos 40 mil quilômetros rodados. Nada disso torna esse hatch uma má escolha, mas reforça a importância de testar a suspensão com o carro carregado, ligar o ar-condicionado por tempo prolongado durante o test drive e, principalmente, exigir do vendedor o histórico completo de manutenção, além de levar o veículo para uma inspeção detalhada com um mecânico de confiança antes de qualquer negociação fechada. Se você quer reduzir ao máximo a lista de possíveis dores de cabeça, a dica é procurar a versão 1.0 com câmbio manual, que historicamente reúne uma configuração mais simples e menos itens eletrônicos supérfluos suscetíveis à falha. Feita essa checagem, sobra um carro que segue sendo sinônimo de praticidade para milhões de motoristas. A rede de peças e de oficinas especializadas nesse modelo é gigantesca, exatamente por conta do volume de vendas, o que significa conserto rápido e barato em praticamente qualquer cidade. O seguro também tende a sair mais em conta do que em muitos concorrentes diretos, justamente pela familiaridade das seguradoras com o histórico de sinistros do modelo. E não é exagero nenhum lembrar que esse hatch permaneceu por diversos anos seguidos na posição de carro mais vendido entre os compactos do país, um feito que reforça a facilidade de revenda para quem compra hoje, pensando em trocar de carro no futuro sem sofrer com desvalorização acentuada. E é justamente essa combinação de popularidade e liquidez de revenda que sustenta o preço desse modelo no mercado de usados. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 38 mil nas versões mais básicas, podendo ultrapassar R$ 52 mil nas configurações mais completas e em unidades com baixa quilometragem e histórico de manutenção comprovado. É uma faixa de investimento justa para quem busca um carro popular com peças fáceis de achar e revenda praticamente garantida. Com o segundo colocado da nossa lista devidamente analisado, prós, contras e preço incluídos, chegou a hora de revelar o nome que conquistou o topo dessa lista e que promete fechar esse vídeo com uma escolha ainda mais surpreendente. Chegamos ao topo da lista e o número 1 de hoje é um carro que costuma surpreender até quem já rodou de tudo por aí, o Marti 1.6, ano 2015. Se você esperava terminar esse vídeo com uma escolha óbvia, prepare-se, porque esse hatch chega like primeiro colocado, justamente por combinar robustez mecânica com um detalhe que poucos concorrentes da época conseguiram entregar: a sensação de estar dirigindo algo maior do que realmente é. A base desse carro vem de uma aliança entre duas montadoras que sabem construir motor que dura, e isso se reflete direto na confiabilidade mecânica. O motor 1.616 válvulas entrega uma resposta ágil, com giro solto e sonoridade que engana quem acha que hatch de entrada tem que ser sem graça. Motoristas que compararam esse modelo lado a lado com concorrentes tradicionalmente vistos como mais confiáveis relatam durabilidade equivalente, com a vantagem de peças de manutenção básica, como filtro e óleo, custando na média do mercado. Some a isso um banco traseiro que acomoda bem adultos em trajeto médio e um porta-malas competente para o dia a dia. E você entende por que esse hatch conquistou tantos motoristas que priorizam confiabilidade acima de qualquer enfeite. E aqui vai a piada que resume esse carro perfeitamente. Ele é discreto o suficiente para não chamar atenção no trânsito, mas confiante o bastante para nunca precisar de desculpa na hora de dar partida numa manhã fria. Só que, para fechar negócio com segurança, alguns pontos merecem atenção redobrada. O item mais citado por proprietários é o desgaste do verniz da pintura, principalmente na cor branca perolizada, que costuma descascar em lascas ao longo dos anos. Um detalhe estético que não compromete a mecânica, mas que vale a pena inspecionar de perto antes de fechar negócio. Nas versões com câmbio manual, também é comum encontrar relatos de pedal de embreagem mais duro e dificuldade pontual no engate entre a primeira e a segunda marcha, especialmente em unidades com muitos anos de uso sem troca do kit de embreagem. Já nas versões equipadas com câmbio automático continuamente variável, existem relatos de perda de força momentânea durante reduções de marcha, um sintoma que vale testar pessoalmente durante o test drive, acelerando e desacelerando em diferentes situações. Nada disso deve te afastar dessa escolha, mas reforça a regra de ouro que vale para qualquer usado: exigir o histórico completo de manutenção do vendedor e levar o carro para uma inspeção detalhada com um mecânico de confiança, prestando atenção especial ao comportamento do câmbio em baixa e média rotação.
Se você quer reduzir ao máximo a lista de possíveis complicações, a dica é procurar a versão com câmbio manual, que historicamente reúne menos queixas graves do que a variante automática continuamente variável. Feita essa checagem, o que sobra é um carro que entrega exatamente o que promete: confiabilidade sem drama. A reputação de durabilidade desse motor é tão forte que oficinas especializadas costumam comentar que esse hatch é um dos poucos da categoria em que defeito mecânico grave normalmente só aparece quando a manutenção básica foi negligenciada pelo dono anterior. O consumo também impressiona, com médias que ultrapassam 15 km por litro na estrada quando abastecido com gasolina, um número que rivaliza com carros bem mais recentes. E não é exagero dizer que, entre motoristas que já trocaram de carro várias vezes, esse modelo costuma aparecer como referência de confiabilidade justamente pela raridade de problemas estruturais graves ao longo da vida útil. E é exatamente essa reputação que sustenta o valor desse hatch no mercado de usados. No mercado de usados, esse modelo costuma aparecer a partir de R$ 37 mil nas versões mais simples, podendo ultrapassar R$ 44 mil nas configurações mais completas e em unidades com baixa quilometragem e pintura bem conservada. É um investimento que se paga sozinho ao longo dos anos, exatamente pela raridade de surpresas mecânicas que costumam pegar outros donos de outros modelos de calça curta. E com isso, fechamos com chave de ouro a nossa lista de hoje: 5 opções que provam que carro confiável e bolso agradecido podem sim andar lado a lado, desde que você saiba exatamente onde olhar antes de assinar qualquer papel. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esses carros com outros olhos, deixa o like agora mesmo. Isso ajuda muito mais do que parece para esse conteúdo continuar chegando até mais gente que precisa dessa informação antes de comprar. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem lista nova, comparativo novo e dica que pode te poupar milhares de reais numa compra mal feita. Comenta aqui embaixo qual desses 5 carros conquistou seu voto de confiança e continue assistindo, porque o próximo vídeo já está esperando por você com mais informação de peso antes da sua próxima compra.